Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, edição especial do Last Mile Podcast, diretamente aqui do evento da Pronet, em parceria com a Zumi Produções. Estamos aqui no belíssimo Costão do Santinho, na cidade de Florianópolis. Eu sou o Bruno, um dos hosts aqui do Last Mile Podcast. Do meu lado está o Matheus Cofferri, uma das grandes vozes aí do setor de telecom, principalmente o LinkedIn, né, Cofferri? Quem ainda não conhece, dá uma olhadinha lá. E a gente está com mais um super convidado aqui para trazer para vocês, que eu vou deixar o Cofferri apresentar. Obrigado, Bruno. Lindo dia aqui, em Floripa, sexta-feira, maravilhosa, nesse lugar incrível, né? O evento também está diferenciado esse ano. A gente agradece também à Pronet, a Zumi Produções aqui, responsável pelo estúdio. E realmente, estou com um nome aqui de peso, muito conhecido. Ele que hoje é consultor, mas tem uma trajetória de mais de 25 anos no mercado de telecomunicações. Estou falando dele, Emiliano. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Emiliano. A gente está muito satisfeito em te receber aqui no nosso podcast. Obrigado, Bruno. Obrigado, Matheus. Um privilégio estar aqui. A gente está aqui com a condição de estar no Costão do Santinho, né? Um evento diferente da Pronet. Até parabenizar, inclusive, a Milcar, o presidente da própria Pronet, por trazer esse evento para cá. É uma aposta nova, né, para associados. A gente também estava com aquela dúvida de como seria o evento, mas muitíssimo positivo, né? E verdade. Privilégio estar aqui conversando com vocês. Show, show. Não, aqui está realmente diferenciado esse ano aí. A gente está gostando bastante. E já para te fazer a primeira pergunta, Emiliano, muita gente que está nos ouvindo aqui te conhece, né? Tu é um nome já bem conhecido no mercado, mas para os nossos ouvintes aí que porventura não te conheçam, queria que tu falasse um pouquinho da tua trajetória, se apresentasse para a gente começar esse papo aí. Legal, legal. Obrigado pela oportunidade aí. Eu comecei ainda na telefonia pré-GSM, aí na telefonia TDMA. Eu fiz curso técnico em telecomunicações e acabei indo direto para esse mercado de telefonia móvel. Foi o embrião da Claro no Brasil, chamado Telete na época, em Porto Alegre. Eram 429 sites, mas consegui participar desse crescimento da telefonia móvel. Eu lembro que eu participei daquelas primeiras festas assim, de 100 mil usuários, 700 mil usuários, 1 milhão e 300 mil usuários. Olha só. E ainda era tudo muito novo, na verdade, né, na área de telecom. Lembro que eu acabei utilizando, acho que a primeira rede de dados aí, móveis, né, que existiu, que era a W-Aura, lá, que era uma solução que ia para o WPA, que basicamente quem tinha acesso naquela época eram, sei lá, os grandes presidentes de empresas, etc. Então, assim, era uma coisa muito restrita, muito precária ainda, né? Porque era muito mais na linha de dados. E acho que depois daquela primeira experiência aí, cara, em telefonia móvel, eu acabei migrando para esse mundo mais voltado para a internet. Fui técnico, instalador de ADSL, né? Numa época que não existia o Waze, né? Então, para buscar o endereço dos assinantes, a gente precisava usar a lista telefônica. Então, dirigi o Uno Mille, escadinha em cima. Que legal. Telecom Raiz. E, cara, foi um início de jornada, assim, acho que muito próximo do que a gente hoje vê no mercado, mas, cara, naquela ideia ainda muito rudimentar. Alguns pontos que a gente ia tentar instalar a internet naquela época, existiam as tais bobinas de pupinização, que eram estruturas metálicas enterradas para evitar retorno. Então, vivi um pouco desse início, né, de internet no Brasil. E aquilo, na verdade, acabou despertando, né, o interesse pelo setor. Tive interesse em fazer engenharia de telecom, mas, né, por algumas questões acabei fazendo engenharia elétrica, né? Sou formado em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina. E dentro dessa minha jornada, acabei sendo trainee do CNBRT. Então, o CNBRT foi o Centro Nacional de Gerência da Brasil Telecom, né? Acabei indo para o time de STH, DWDM. Então, os primeiros DWDM que chegaram no Brasil, da Huawei, né? Aquelas plataformas T2000 que ninguém conseguia entender nada, teclado em mandarim. E aí tive uma vivência muito rica em cima dessa área de redes de transporte, né? A gente olhava para a RNP, olhava para essas fibras que saíam do país aqui, que eram Globinet antigamente, que iam para Boca Raton, tinha esses trânsitos internacionais. E, cara, uma primeira experiência também assim muito vasta, com, né, um grande número de vendors de equipamento. Tinham 17 vendors de equipamento, sei lá, Ciena, Siemens, Marconi, Ericsson. E a gente acabou enxergando muita coisa. E aí, ao final da engenharia, houve a absorção da Brasil Telecom pela Oi. E naquele ano eu fui agraciado por uma bolsa de estudos. E aí acabei apostando e
a bolsa de estudos era para fazer mestrado em economia. Acabei indo embora do Brasil, fiquei 3 anos fora. Tive uma experiência aí em outro país, mas não larguei a telecom. E acho que o mais interessante dessa minha jornada fora é que me deu uma oportunidade também de ventilar um pouco da área comercial, que, né, eu era um cara muito tecniquez, né, até então. E aí teve uma oportunidade para fazer vendas porta a porta em outro país. E é interessante que isso até hoje ainda é muito utilizado, né, com um grande êxito. Mas eu consegui experimentar na prática, né? Então, consegui experimentar na prática ser o técnico instalador, ser o técnico de suporte, ser o vendedor porta a porta. E isso acaba trazendo, acho que, uma experiência rica para esse crescimento profissional, né? Atuei como administrador de redes também, atuei como engenheiro de projetos de rede, né, nessa minha jornada lá. E ao retornar para o Brasil, em 2012, eu acabei assumindo uma gerência de operações de rede de um provedor de internet. Eu falei, pô, legal, o que é um provedor de internet? Né? Em 2012 ainda, né, não existia o GPON que a gente utiliza hoje, nem, né, era algo muito rudimentar. Era o primeiro EPON da linha da Furukawa, né, que era o que existia. Fibra muito cara na época. Mas foi uma experiência muito rica, até foi a primeira empresa que foi adquirida pelo Grupo Unifique, né? Que eu fiz parte dessa gerência de operações. E aquela época era mato alto, né? Bons tempos, né? Bota mato alto nisso, né? A gente até brinca, cara, o vendedor saía, né? O vendedor pastinha clássico, assim, ele saía e voltava com um contrato de R$ 2.500, R$ 4.500, cara, diariamente, às vezes por turno, né? E aqueles links lá gigantes, né, de 2 mega, 5 mega. Então, foi uma jornada muito rica, assim, que a gente conseguia ver ao vivo, né, cara, o crescimento das empresas ISPs, né, clássicos, que é algo que é mais difícil de acompanhar com a mesma velocidade hoje no mercado. Mas era uma festa, né, porque parecia que toda semana a operação crescia e ia, etc. Então, a gente fez um movimento forte a mercado com alguns atendimentos, principalmente a área PJ, né, que era ainda, pelo menos na região da Grande Florianópolis aqui, que hoje é um polo de inovação, era algo ainda muito tímido, né? Eu lembro que estávamos em fase de duplicação da SC401, para quem conhece Florianópolis, é onde está o polo de inovação, onde tem a Associação Catarinense de Tecnologia. Aquela região estava em duplicação na época, e a gente lançou as primeiras fibras naquele trecho. Começamos a atender algumas startups que hoje são grandes corporações naquela época. Vou citar um caso aqui até, cara. Claro. A gente fazia as reuniões com a própria RD, né? A RD que foi vendida aí para o grupo da TOTUS depois. As primeiras reuniões eram no corredor, né? Tinha um certo amadorismo. A gente fazendo os primeiros eventos deles no Centro-Sul. Eventos pequenos, tímidos, uma sala, 200 pessoas e tal. E a gente viu a evolução dos caras assim para fazer evento com 14 mil pessoas e a gente seguiu atendendo eles. Hoje é o maior evento de marketing da América Latina. Da América Latina. Já ficou grande demais para Florianópolis, infelizmente, né? Infelizmente. Talvez volte, hein? Vamos ver, vamos torcer. Mas aí foi aquela aventura, cara, dentro desse universo ISP, né, como gerente de operações. E aí, nesses primeiros M&As de mercado, né, que a Unifique, naquela época, ainda chamava TPA, né, mas fez a primeira aquisição da Global Wave, onde eu era gerente de operações. E naquela época, eu acabei recebendo um convite da Flin, né, para sair da área operacional e ir para a área executiva. Como eu tinha feito o mestrado em economia e a área executiva me atraía, eu acabei apostando, né, saí de um projeto que tinha, obviamente, né, um pathway definido aí muito pujante para uma operação regional. Ao mesmo tempo foi uma grande escola também, assim, porque eu tive a oportunidade também, né, de relativamente jovem entrar como executivo numa operação e fiquei lá por quase 6 anos. Então foi uma operação que eu tive bastante possibilidade de trabalhar, conseguir, né, ter êxito em termos de crescimento. E uma operação que acabou crescendo e naturalmente, né, como o nosso mercado aqui consolidador, é uma empresa que acabou sendo adquirida pela MHNet no longo prazo.
que é uma das principais potências aí do nosso estado. Mas acho que foi a minha última jornada assim, mais consolidada como executivo. E de lá para cá, tenho atuado consultivamente. Acho que é um papo que a gente vai bater aí na sequência. Show. É uma trajetória legal e eu me identifico um pouco com a tua trajetória, porque eu também comecei na parte técnica, né? Fazia suporte em campo, né? Na tempo era rádio ainda, então subi alguns forros, algumas repetidoras, e aí fui para engenharia, projetos, então eu me identifiquei um pouquinho na tua fala sobre isso, essa trajetória do técnico para o comercial, ela nos dá uma bagagem interessante de trabalho, de argumentação, de projetos que você consegue enxergar um pouco além do que só começar no comercial ou só ficar no técnico, né? Muito interessante. E sobre hoje, então, depois de toda essa tua trajetória, você comentou que faz projetos de consultoria, mais na área executiva, planejamento tributário. Conta pra gente hoje um pouquinho sobre isso e já atrelando a isso, quais são os maiores dores e problemas que você pega dos provedores, que você ajuda a resolver, Perfeito. Inclusive para quem está nos ouvindo aí, para já ficar no radar aí de problemas, né? Legal, legal. A gente, na verdade, atua num mercado que, né, ele tradicionalmente, ele nasce da veia técnica de um empreendedor, né? Então, acho que isso a gente conversa, e o Bruno também, conhecidos de longa data, a gente vem conversando sobre essa temática aí há bastante tempo. Então, é natural, né, que o empresário ele acaba acontecendo, né? E, claro, né, alguns empresários que já estão há muitos anos no mercado, eles têm uma jornada de aprendizado, alguns acabam, né, tentando entender um pouco mais sobre os elementos de gestão, de governança e acabam indo para esse caminho. Mas ainda é um mercado que ainda é muito populado por famílias, né? São family offices clássicos. A gente sabe que geralmente o marido lá está na operação, a esposa está no administrativo, barra financeiro, barra RH, barra o que precisar, né, para colocar a operação em ordem. E, na verdade, essas empresas acabam crescendo não de maneira pensada, né, na linha do empreendedorismo. Elas acontecem e o volume financeiro acontece e há um êxito em termos operacionais, há êxito em termos organizacionais, mas existem alguns elementos que precisa de uma gestão profissionalizada, né? E muitas vezes não é nem questão de desconhecimento, etc., mas é uma questão até de foco, né? Porque a gente sempre diz assim, essas empresas mais clássicas do mercado, existe uma fissura pela rede, uma fissura pelo FTTH, uma fissura pelo POP, pela infra, né? Porque é isso que fez o cara se tornar empreendedor. Ele gostava muito do segmento. Ele é apaixonado pela fibra, apaixonado pelo roteador, ele é apaixonado por essa área. E aí, às vezes, ele não olha para dentro de casa para a questão de gestão por uma questão até de afinidade, né? E aí, dentro desse princípio, eu acredito que a minha jornada ela é complementar a esses family offices que existem. É lógico que é um mercado muito grande, né? A gente tem a nossa limitação aí de 24 horas por dia, né? Então, a gente tem um público seleto, né, ilimitado que a gente consegue apoiar. Mas a gente está sempre tentando estar próximo desses empresários, dessas famílias, para conseguir trazer elementos de gestão e governança para dentro da jornada. E o que de fato existe é uma gama de conhecimentos que eu brinco que é um cesto de caranguejo, né? A gente puxa o primeiro caranguejo e começam a vir todos, porque quando a gente vai olhar para uma linha de trabalho em planejamento tributário, a primeira coisa que a gente pergunta para o empresário é o que ele vende, né? E aí a gente vai olhar portfólio. E aí quando a gente vai olhar para o portfólio, a gente entende que existem elementos ali que auxiliam ele a ter uma performance tributária, né, mais coerente e mais rentável para a própria organização. Então a gente parte de análise de portfólio, fornecedor, aí a gente vai tentar entender lá dentro do RP, lá, né, independente do RP que ele utilize, de que forma esses fornecedores estão cadastrados e parametrizados para saírem os documentos fiscais corretos de cada um dos segmentos. E aí a gente vai para aquelas linhas internas lá, né, dos elementos contábeis, de CFOP, NCM, a gente vai lá dentro da operação, que é o cerne de todo o negócio em si.
Então, a gente organiza essa parte. E o planejamento tributário, na verdade, a gente chama ele de planejamento, mas ele é execução, né, total tributária. E aí a gente começa a buscar os elementos que estão compondo o portfólio e vai para as questões contábeis, vai para as questões jurídicas. E aí a gente começa a olhar os contratos, né? E os contratos segmentados lá de SM, de STFC, de SEAC, da linha que vai para o portfólio composto comercial lá, para outras linhas, vai para Colocation, vai para SD-WAN, vai para Firewall Cloud. Então, é um caminho vasto. Esses planos, na verdade, eles se tornam uma grande árvore, né? Porque daí tem os combos com telefonia, combos com streaming, combos com TV, combo com, né? Então, na verdade, isso se torna uma grande árvore. E olhar para a parte contratual dessa grande árvore é um grande desafio, porque é um trabalho denso, é um trabalho complexo, é um trabalho analítico. E às vezes a gente está organizando, mas o marketing é mais criativo e sai na frente, lança uma nova oportunidade no mercado e a gente tem que adaptar rápido, né? Eu digo, toda campanha ela é muito positiva para a operação, todo mundo quer vender mais, mas como é que tu lança uma campanha se tu não tiver com a tua casa organizada? Então, legal, a campanha é legal, não é para colocar um balde de água fria no marketing nem no comercial. Mas tem que organizar dentro de casa para que o termo de contratação reflita a nova campanha. E para que as regras da nova campanha não acabem ofendendo o que já está lá registrado em cartório, em termos contratuais, dos elementos básicos da operação. Então, tem alguns pontos ali que são muito específicos de uma operação e que precisa de um olhar zeloso para que tu não estejas infringindo uma RGC Anatel, que tu não estejas infringindo, né, uma regra registrada cartorialmente de algo que tu já, né, historicamente está vendendo, e para que não haja conflito. Porque a gente está num universo de mercado extremamente regulado, né? A gente tem a Anatel, a gente tem questões regulatórias, a gente tem questões também, né, mercadológicas que têm que ser respeitadas. Então, esse dever de casa é um papel que muitas vezes não há esse foco interno dentro das operações e eu acabo entrando nesse nicho. E a brincadeira que a gente entra no planejamento tributário é amassando barro, né? A gente literalmente entra lá para olhar para esses pontos. E a gente vai lá e senta do lado do sistema, parametriza o sistema, a gente acompanha todo esse desenvolvimento dentro das organizações, a gente busca um termo de contratação que esteja, né, conforme com as normativas que são exigidas pela Anatel e para que esse termo de contrato saia com os documentos fiscais corretos, né? Então, para se chegar na excelência da performance tributária, tem um dever de casa muito grande a ser feito, né? E esse trabalho, na verdade, ele não é muito, acho que, visitado, né, pelas operações em sua grande maioria. E a gente tenta ajudar algumas poucas que a gente tem a limitação aí de poder colaborar a estar nesse estado, né? É o que eu chamo de estado da arte aí do que a gente entende. E, logicamente, né, no meio dessa confusão toda, a gente vai para questões societárias, questões de KNAIs, a gente, né, permeia... O balde de caranguejo é extenso, mas vem todos os caranguejos para cima. E Emiliano, isso é muito relevante porque a consultoria ela desempenha um papel que é bem o que tu comentou. Muitas vezes não é necessariamente uma falta de conhecimento, mas às vezes a falta de tempo. Né? O gestor, o empreendedor, a gente está lá no peito, na coragem, né, de fazer acontecer e resolver. A gente fala, não, deixa para depois, aí vai acumulando aquilo numa gaveta. Quando vê, já não dá mais para deixar aquela gaveta fechada, né? E eu queria te fazer uma pergunta em relação, obviamente não precisa citar nomes, né? Mas se tu tens alguns números para trazer em perspectivas de exemplos práticos de resultados que a tua empresa, vocês já trouxeram para alguns provedores, não sei se é em redução de custos, se é a eficiência tributária que aumentou uma margem, conta um pouquinho para a gente o quanto talvez até de dinheiro na mesa que o provedor pode estar deixando por não se organizar, né, tributariamente falando, e não só o dinheiro na mesa, mas o risco regulatório que muitas vezes ele está correndo que pode inviabilizar uma operação, né? Então, se tu puder navegar um pouquinho nesse mar aí, acho que seria bacana. Perfeito. O que eu digo hoje, né? O mercado hoje, né, da maneira como ele está comoditizado, né? A gente brinca, né? Vários megas por R$ 99,90, né? Mas o mercado, na verdade, ele estabilizou depois de
de termos uma corrida do ouro da internet, né? Com quase 23 mil players, né, outorgados lá, regulados, e fora os que navegam por fora, aí, que eu imagino na ordem de uns, talvez 40 mil no Brasil. Nossa. Não sei se estou exagerando, mas eu acho que o número deve estar, né, próximo disso. Mas o que eu sempre falo, assim, né? Hoje a gente tem construções, né, vinculadas, obviamente, à credibilidade contábil, à credibilidade jurídica do trabalho que é executado. Possibilidade de navegar certo, né, navegar da forma correta e ganhar mais dinheiro do que navegando errado, né, com risco zero. Alguns parceiros de mercado aí sempre dizem, né, hoje é, né, 30 de maio de 2025, mas para o empresário hoje é 30 de maio de 2020. Porque todo empresário tem, né, 60 pedras, né? Como parafraseando aí o Luciano Franz aí. Mas são 60 pedras que ele, né, a cada mês ele deixa uma para trás, mas ele planta uma para frente. Então, essa questão vinculada aos 5 anos, né, ao CNPJ, a questão societária, acho que é uma preocupação real de quem está hoje operando no mercado. E eu sempre tento, pelo menos, deixar claro para o empresário que é possível olhar 5 anos para trás de maneira, né, clara, né, de maneira tranquila, em relação a uma tese, uma constituição tributária que é feita, né, que tenha respaldo jurídico contábil e que, mesmo assim, tu consiga estar na melhor eficiência tributária possível, ou seja, né, tem a melhor rentabilidade e a melhor monetização para o empresário que está colocando o seu nome a risco, né? A gente já teve cases dentro dessa vida de consultoria aí bastante significativos, tá? Difícil colocar em números, tá? Porque as operações, na verdade, elas têm proporções completamente diferentes. São distintas, né? Mas a gente já executou alguns planejamentos aí com 10 milhões de reais de benefício anual para empresário. A gente já participou de algumas com 400 mil reais. Então, assim, oscila muito dentro do tamanho da operação, etc. e tudo mais. Mas eu acho que o melhor ponto existe dinheiro dentro de casa, dentro desse mercado comoditizado, apenas por uma questão organizacional. Então, assim, hoje está difícil de arrumar dinheiro novo. Mas existe dinheiro dentro de casa, né? E existe dinheiro dentro de casa apenas fazendo o trabalho denso e complexo de organizar. Então, organizar contrato, registrar contrato, acertar termo de adesão, acertar as notas fiscais, os documentos fiscais que devem ser omitidos, organizar a questão societária, né? Formar-se ali uma holding para poder estruturar as operações que estão abaixo, escolher os quinais corretos dentro dos segmentos, das atuações das empresas que fazem parte dessa constituição, né, empresarial. Todos esses elementos são importantes, todos, né? Desde do KINAI escolhido para operar até quem é o sócio daquela operação e por que ele está ali como sócio, por que a holding não é sócia da operação em vez de uma pessoa física. Então, os caminhos, na verdade, organizacionais, de gestão, de governança, são os elementos-chave para conseguir fazer dinheiro dentro de uma operação que já existe, mas sem colocar nenhum cliente novo na rua, né? O dinheiro já está ali, mas por uma questão organizacional ele não está aparecendo. E a partir do momento que tu consegue organizar a casa e ter essa gestão, né, de forma profissional, o dinheiro aparece. O aniversário de 5 anos para trás começa a ser celebrado de uma maneira mais tranquila. E todas as operações, né, que a gente consegue ter a oportunidade de organizar crescem. Claro. Por quê? Porque sobra caixa. E existem alguns caminhos, né, hoje no mercado, né? Vou dar um exemplo aqui totalmente fora da curva, tá? Mas, por exemplo, a aplicação de lei do bem dentro de uma operação de internet de lucro real. Qual é o número de operações do Brasil que utiliza-se disso? O foco é inovação. Toda operação precisa inovar para, né, que a gestão seja melhorada.
Então, assim, todo mundo já faz isso. Existe uma lei hoje destacada para que isso seja um benefício fiscal. Mas, né, talvez por falta de tempo, né, esmagado pela ideia de colocar mais cliente e tal, não é feito esse dever de casa. E às vezes ali já tem uma oportunidade de comprar mais fibra, comprar mais roteador, Claro. de entregar mais um cliente, né, de dar uma festa de final de ano mais ajeitada para o pessoal, para motivar a galera. Então, existem caminhos aí hoje que são possíveis, né? E que talvez no olho do furacão ali, quando o empresário está naquele dia a dia, ele não consiga, né, enxergar. Eu acho que o papel dos profissionais consultivos, né, acho que o próprio Matheus comentou, né, que na linha de trabalho que ele também tem executado, enxergou algumas semelhanças. Eu acho que a gente está ali muito como braço parceiro, né, dos sócios que às vezes com uma informação ou com um ajuste de parametrização dentro do ERP, muda a vida da operação. Claro. Então, acho que esse papel aí é de uma responsabilidade muito grande, né? Ao mesmo tempo, mas acho que é um grande privilégio, assim, né? Porque a gente não é dono da operação, mas a gente hoje tem ferramentas, né, para apoiar os empresários aí a conseguirem ter mais êxito, né? Cara, minha maior motivação é ver o empresário lá, deu certo, tá monetizando mais, tá sobrando mais caixa. Cara, isso aí para mim é realização pessoal profissional, assim. É quando eu digo assim, valeu a pena o esforço para organizar, né? Porque daí tu vê que o vento é mais favorável à frente ali. Que bacana, legal, né? Que é uma função que realmente não é, ela é paga muito com isso, né? Com essa realização, com essa possibilidade do negócio do empresário ser mais perene a longo prazo, né? Então, perfeito. muito interessante essa tua atuação. E você comentou sobre governança, eu achei interessante, porque hoje nos provedores, diferente de empresas, por exemplo, de software, empresas, indústrias, né? Que a governança está mais intrínseca ali, nos provedores a gente vê ainda isso muito raso, né? Governança, conselho, esse tipo de papéis executivos, a gente não vê tão comum, principalmente nos provedores, vamos chamar assim, menores, mas com grande corpo. Como que tu vê isso hoje? Você vê um espaço para isso? Você vê muito mato alto ainda para a gente trabalhar nessa questão de governança nos provedores de internet? Uhum. Perfeito. Eu tenho visto cada vez mais esse termo sendo utilizado no mercado, né? A gente está com um influencer LinkedIn aqui, né? Mas Matheus, assim, ó, eu não tenho nenhuma rede social exceto o LinkedIn, tá? Então, assim, eu tenho visto essa temática cada vez mais trazida, né, para a discussão, de se formar, né, esses conselhos administrativos, né, esses boards dentro de organizações, porque a gente está dentro de um universo de empresas que tem essa característica de family office, cara, assim, ó, intrínseca na operação. Algumas operações é a família inteira trabalhando, né? A família inteira. Comum mesmo. E eu sempre digo, né? Durante as reuniões, né, familiares / profissionais, né? Toda vez que tu não tem um profissional de mercado imparcial, muitas vezes quem toma as decisões é a entidade. Não sei se já ouviram falar nesse termo. Mas vou dar um exemplo aqui, tá? Existe uma reunião com, sei lá, 5 sócios, né? E individualmente, tu conversa com todos eles e pergunta, verde ou amarelo? Individualmente, todos falam verde. Então, tu tens 5 verdes, né? Para serem decididos numa reunião. E aí, quando a gente entra numa reunião de tomada de decisão, aí entra entra essa entidade. E aí, por incrível que pareça, muitas vezes, por mais que individualmente tu tenha 5 verdes como resposta, na reunião se decide pelo amarelo. E daí, quem preside uma reunião de conselho, quem está, né, acostumado a lidar com esse tipo de situação, tem que ter uma sensibilidade, né? E por isso que a imparcialidade é importante. Porque quando está em família, às vezes, né, a fulana queimou a lasanha no final de semana, eu tô bravo com ela. Fulano me pediu um dinheiro emprestado, não me devolveu. Então entram elementos dentro de uma discussão ali que não tem absolutamente nada a ver com o negócio, né? E acredito que a presença de alguém imparcial
dentro desse tipo de debate, consegue evitar tomadas de decisão que ocorrem por ego, ocorrem por, né, por timing, ocorrem por situação, ocorrem por questões particulares que não envolvem o negócio. E né, nesse exemplo que eu dei, que os 5 elementos votaram verde, e na verdade, desculpa, os 5 elementos na reunião votaram em amarelo, mas todos pensam verde, na essência, alguém tem que ter sensibilidade de entender que, pô, eu sei que todos são, né, verde, votaram amarelo aqui por uma questão, né, talvez de timing, só que quem está conduzindo aquela situação tem que entender que não é hora de tomar aquela decisão. Tem que segurar a decisão, tem que recuar, para que talvez ali na frente, num timing mais coerente, né, a decisão volte a ser tomada e aí, sabendo que todos estão, né, condicionados a olhar para o verde, tomem a decisão correta. E o papel, acho que do conselheiro dentro desse universo, ele se torna fundamental, né? Porque essa mistura, ela é natural, né? Ninguém consegue separar o profissional do ser humano no final do dia, e todos nós sabemos que seres humanos, né, somos também, né? Então não são fáceis, têm seus momentos, têm suas dificuldades, têm suas situações. E o papel do conselheiro, ele se torna muito pragmático no sentido de proteger a organização, né? Então eu enxergo isso de uma maneira muito positiva para o negócio, né? E no final do dia, o conselheiro está lá cuidando do maior ativo, né, do CPF, lá do sócio, que é o CNPJ, né? No final do dia é o CNPJ que está lá pujante, rentabilizando. Então eu acredito muito que existe um universo a ser criado dentro dessas organizações, né? E não, assim, eu não acho que importa se ela for menor, maior, né? Às vezes menor até é melhor, né? Porque as empresas menores, elas têm um nível de tomada de decisão mais rápido, mais ágil, né? Não tem ego envolvido como nas grandes organizações acaba acontecendo, né? Protecionismo profissional, etc. e tudo mais, blindagem de áreas. E nas empresas que são menores, que as tomadas de decisão podem ser mais rápidas, eu acredito que o conselho tem um papel ainda mais fundamental. Até porque a empresa menor, ela tem o menor direito de errar hoje no mercado, porque como é commodity, é assim, é no detalhe. E a menor, ela tem menos chance de errar, né? Porque ela não tem caixa para queimar. Então, quando tu estás apoiando um empresário, que ele é menor e que ele não pode errar, esse teu papel ele é mais fundamental ainda. Porque aí tu consegue direcionar, né, caminhos que sejam mais rentáveis e que reverberem em possibilidade de crescimento para esse cara que ainda está menorzinho e tudo mais. Eu, depois do mestrado em economia, havia prometido que eu nunca mais estudaria na vida. Estou terminando o doutorado na UDESC em administração. Que legal. E é uma escola, né, a Universidade do Estado de Santa Catarina, dentro da própria ESAG ali, né, que é, né, Vamos ver lá também. Legal, legal. Então, assim, é uma referência nessa área empresarial. A gente convive com empresários, né, diariamente, né? Estamos aqui diante, né, de empresários. Esses eventos como a Pronet aqui também são, né, um celeiro aqui, né, de grandes empresários do nosso estado, né? São os caras que transformaram o nosso estado, trazendo internet para todo mundo. Então a gente convive nesse meio. Eu acho que essa minha veia de buscar a insistência acadêmica é para que, né, a gente consiga, além dos mais de 20 anos aí de estrada dentro da Telecom e com essas experiências que a gente traz, buscar também essa chancela acadêmica, né, para esse trabalho que a gente desenvolve. Porque o mais importante, eu acho, que nesse trabalho que a gente desenvolve é uma questão de responsabilidade, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Eu sempre falo, uma empresa para crescer, ela demora, ela dói, ela é difícil. Mas para ela decrescer, ela é bem rápida. Né? Sobe de escada e desce de elevador, né? É o castelinho de cartas, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado para colocar as cartas para ele subir, mas a gente sabe que é muito sensível à queda, né? Então, acho que essa questão de responsabilidade, seriedade, até às vezes me questiono, assim, porque eu estou com 42 anos, eu penso assim, acho que sou um pouco jovem para tentar permear essa linha de conselho,
Mas como eu já tive esses 7 anos de estrada na área executiva dentro do setor, tive essa experiência prévia vindo de técnico comercial, essa confusão toda de administrador de redes e tal, acho que hoje eu tenho condições e habilidades suficientes para, né, para galgar acho que esse novo mercado dentro do nosso mundo de provedores. E eu julgo essa atividade como essencial para frente, tá? Porque eu não vejo chance das empresas que não fizerem o dever de casa sobreviverem no mercado. É o que eu digo. É um mercado em que tu entrega um serviço comoditizado. E o teu concorrente também. Só que se a tua performance é a correta e a melhor do mercado, certamente o teu concorrente não vai conseguir ter, né, o mesmo fluxo financeiro que tu. Se vocês forem do mesmo tamanho, com certeza, se a tua estiver organizada, tu vai ter a tranquilidade de trabalhar certo, com a melhor performance tributária, e tu vai conseguir, né, alcançar caminhos mais longos. E o que eu vejo hoje é um certo fantasma da consolidação aí acontecendo. Sim. Mas eu acho que o fantasma está assombrando mais os empreendedores que não estão olhando para o dever de casa, né? Eu acho que os empreendedores que estão entendendo que o dever de casa é necessário e estão fazendo o dever de casa estão se destacando, e são as empresas que a gente vê sobrar caixa no final do mês, né? Ao mesmo tempo, a gente olha para o lado e tem gente chorando, reclamando. Pô, mas o meu concorrente, cara, o teu concorrente, que bom que ele está ali, né? Tu não tem condições de atender o mercado inteiro, então tu precisa de concorrente te ajudando a atender o mercado. E convenhamos, né? Ninguém agrada a todos, né? Não existe Deus Telecom, né? Então, o que a gente tem, sim, é um universo de múltiplas empresas dentro de um mercado, mas eu acredito que as que têm chance, né, de sustentabilidade no longo prazo, e eu acredito que isso vai muito longe ainda, por incrível que pareça. Sem dúvida. Né? Mas as que vão longe são as que estão com o dever de casa bem feitos, né? E que não estão preocupados aí com, né, com off-book, não estão preocupadas com Secretaria de Fazenda, não estão preocupadas. Por quê? Porque tem uma tese bem consolidada, bem construída, bem amparada profissionalmente, estão cercadas de profissionais, né, de excelência do mercado que entendem do jogo e vão fazer essas empresas reverberarem mais longe. Essa é a minha visão aí para frente. Bacana, Emiliano. E assim, até um tema que a gente discutia bastante na universidade. Quando a gente precisa de alguém para construir um prédio, eu preciso de um engenheiro certificado, né? Quando eu vou fazer uma cirurgia, eu preciso ter um médico, um doutor. Quando eu preciso de alguém para me apoiar no judiciário, eu preciso ter um advogado, contador, e aí por aí vai embora. Construir uma rede, um engenheiro de telecom, e por aí vai. Uhum. Agora, gestão, liderança, parece que não precisa de um administrador. Parece que qualquer um pode fazer, é fácil, gerenciar conflito, motivar as pessoas, inspirar, olhar para... Então, o conselho ele faz muito essa parte do jogo da liderança, que as pessoas, às vezes, elas acabam abstraindo, e isso causa os maiores problemas dentro da operação. Então, acho que é um tema bem relevante, que eu também acredito que, para o futuro do mercado, a gente vai estar falando bastante sobre isso. Emiliano, infelizmente a gente está chegando ao fim, né? Opa! Olha, já foi um bom tempo aqui na nossa conversa. Passou bastante. E para a gente fechar, eu queria saber se tu tens alguma mensagem final breve para os provedores para a gente seguir em frente. E aí a gente vai liberar o Emiliano para almoçar, né? Cara, tá no meio da tarde, ele não almoçou, esse guerreiro. Não, senhores, acho que antes de mais nada, agradecer, tá? Acho que parabéns pela iniciativa também. Eu acompanhei os outros astros os astros da Telecom aqui. Eu me sinto muito privilegiado, tá, de fazer parte desse projeto. Até quando eu cheguei ontem aqui na Pronet, o amigo vai lá falar com a Last Mile e tal. Mas eu já estava acompanhando o trabalho de vocês, tá? Nas mídias aí, nas redes, acompanhei. Então, é um privilégio para mim estar aqui. Eu acredito que a gente, ao longo eu não sei se a gente vai ficando velho, né? Mas ao longo da nossa jornada profissional, a gente, de uma forma ou de outra, também vai se tornando um elemento, né, importante nesse cenário de telecom. E eu acho que esse conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo das jornadas, a gente precisa compartilhar. Eu não sou dono de provedor, tá? Nunca tive operação, até é uma coisa que o pessoal às vezes brinca comigo. Pô, como é que tu não tem o teu provedor e tal? Mas nunca foi o meu objetivo pessoal, né? Eu sempre quis colaborar com empresários do setor, o meu maior motivador é realmente ver os empresários, né, estarem bem. Eu até brinco hoje, né, que hoje em dia, lógico que a gente tem a limitação de tempo, né? A gente não consegue fazer isso em maneira, em escala, e hoje não seria um objetivo pessoal até, né?
Mas eu brinco que hoje a gente acaba vendendo amizade, né? Porque a gente entra dentro das operações, né? As operações têm uma questão muito familiar dentro delas. E se a gente consegue a carta branca aí para fazer o dever de casa para os empresários, existe um êxito financeiro no final desse trabalho, né? E o êxito financeiro é suficiente para pagar o trabalho, nossa, N vezes, né? Absurdo, assim, né? Então, eu sempre brinco, o trabalho, na verdade, consultivo, ele acaba se tornando, né, irrisório, né, dentro do êxito financeiro que existe dentro daquilo. Eu sempre, nessa brincadeira, eu falo, cara, é amizade, porque se o trabalho der certo, e, cara, tem tudo para dar certo, a gente está cercado de profissionais aí que são capacitados, né, para executar os trabalhos. O trabalho dando certo, ele não tem custo, né? Porque ele entrou dentro do fluxo e o êxito financeiro pagou as custas com sobra. E eu acho que essa minha sequência, até um dos meus objetivos profissionais de estar levando essa sequência desse trabalho para um mundo de conselho, que eu brinco que é a amizade. Mas, na verdade, é uma amizade, né, com um caráter profissional de seriedade muito, muito forte, mas de continuidade, né? Porque eu sempre digo, às vezes fazer o dever de casa, ele é árduo, né? Ele é feito, mas não é simplesmente ir lá e, né? Eu sempre brinco, não é ir lá entregar um relatório e colocar dentro de uma gaveta. Isso aqui é um trabalho que ele é perene, né? E o resultado financeiro, eu fico sempre imaginando assim, aquela conta que eu sempre faço, né? Pô, eu fiz um trabalho e deu quase 2 milhões de reais ano, né, de benefício fiscal dentro de uma operação que, né, teoricamente ela está ali estável, né? Pô, legal, se eu tenho 2 milhões de benefício fiscal, cara, esse é o meu primeiro ano. Se a empresa estiver organizada e conseguir estar mais rentabilizada, no segundo ano ela tem uma tendência muito forte de investir mais em marketing, mais em comercial e crescer. Só que esse 2 milhões no próximo ano não é mais 2 milhões. É um fator multiplicador, né? Ele é 2 vezes um fator X. Então, assim, ó, a gente tem chance, né, de reverberar um trabalho hoje, sei lá, na ordem de 2 milhões, que daqui 5 anos já virou 8, já virou 10 milhões num ano. Então, assim, pô, empresas estruturadas, né, bem resolvidas, né, acho que a mensagem que fica é êxito, né? A gente tem um futuro azul para as empresas que estão olhando para essa questão da gestão. E brincadeira na amizade ou não, é óbvio que existe uma amizade, né, um relacionamento, né, profissional / pessoal, mas eu acho que o que mais me torna contente dentro das operações que a gente tem a oportunidade de ir lá, trabalhar, organizar e tudo mais, é essa continuidade de relacionamento, e a gente está transformando essa continuidade de relacionamento no que a gente chama de conselho administrativo, né? E aí, acho que esse é um dos papéis aí que eu estou tentando, eu não sei se é muito arrojado falar, mas tentando criar dentro desse mercado, porque eu acredito que é uma necessidade, né? E acredito que cada vez, né, mais a gente vai precisar de lideranças puxando essa frente dentro do mercado para que os empresários realmente tenham esses braços operacionais e que ajudem nessa questão de gestão e governança, porque não se limita a resolver e fazer o dever de casa. É um trabalho contínuo e diário, né? Telecom não é para qualquer um, né? Não é mesmo. É verdade. Os fortes. E para os fortes, eu acho que quanto mais amparados estiverem aí, mais teremos êxito, né? Eu acho que para todos nós, né? Todos nós mergulhamos nesse mercado. Perfeito, acho que é por aí. Perfeito. É um trabalho de evangelização, né? Opa! Diário, Amém. praticamente. Amém. Não, legal. Amém. A gente agradece as palavras aí, a tua audiência também ao nosso projeto novo aí que está tendo um ótimo feedback, né, Bruno? E muito obrigado por participar dessa conversa. Foi ótimo aí conhecer um pouco do teu trabalho, da tua experiência, a tua visão, né, sobre essa questão de governança, planejamento. E é isso aí, né, Bruno? É isso aí. Emiliano, muito obrigado mais uma vez pela presença. É um privilégio poder te receber aqui. Parabéns e muito sucesso nessa nova trajetória que eu tenho certeza que já começou muito bem, ainda vai muito longe, tem longos anos aí pela frente e muita oportunidade no mercado. E para você que gostou desse episódio, nos siga, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho, dá aquele likezinho no vídeo, né, Coferri? Procura a gente ali no LinkedIn, no Instagram, no podcast Last Mile e fique atento aí a novas conversas maravilhosas como essa para a gente trazer muito conteúdo, a última milha do conhecimento para os decisores de telecom. Até a próxima. Até mais.